E falar da morte não faz a morte acontecer mais cedo. Não, de jeito nenhum. As pessoas precisam ter essa desmistificação de conversar com quem está doente, que você sabe que vai morrer em algum momento, sobre quais são as suas opções de fim de vida. Você tem que conversar. Você quer morrer no hospital, você quer ir para um UTI, você quer ficar em casa, quais são os limites para poder ficar ou ir para o hospital, montar a estrutura para poder permitir que a pessoa tenha conforto dentro de casa. Essa é a missão principal, evitar levar a pessoa para o hospital. Mas se não houver possibilidade de oferecer isso em casa, que se leve para um hospital com essa mentalidade. É muito importante quando se tem a intenção de levar uma pessoa com uma doença incurável e num processo já de morte, porque as pessoas não morrem de uma hora para outra. Algumas morrem, mas às vezes as pessoas entram num processo de morte. E se você fica interrompendo o processo de morte, a pessoa acaba não morrendo e sofrendo. É preciso entender o processo de morte e às vezes deixar as pessoas irem e não tentar segurar de qualquer forma. Essa é uma atitude, às vezes, muito de quem está querendo não ter saudade, mas impõe àquela pessoa que está precisando partir um sofrimento desnecessário. Às vezes a pessoa vai para um hospital e um plantonista vê aquela pessoa ali com falta de ar, sofrendo, e vai, entuba, coloca num respirador. Sim. E aí são mais 2, 3, um mês de sofrimento com infecção respiratória, com choque séptico, diálise, até falecer na UTI longe da família. Quando, na verdade, o médico, diante de um quadro desse, ele tem que ter a sensibilidade de perceber que aquela pessoa precisa entrar num processo de paliação. Você vai tirar a falta de ar dela com sedação, com morfina, com oxigênio e deixar ela partir confortavelmente. Essa educação que a gente iniciou em 2018 com a Política Estadual de Cuidados Paliativos, que a gente tem lutado para que cada vez mais o médico passe a absorver essa cultura de paliação. Hoje, todos os hospitais públicos do estado da Bahia possuem um núcleo de cuidados paliativos para poder oferecer essa humanização. Agora, Fábio, e como é que o médico define? Porque observe o seguinte, tem pessoas que chegam num quadro desse e superam e saem e voltam bem, né? Principalmente quando se trata de doenças respiratórias. Tem gente que tem processo de sepse e supera. Conheço casos assim. Como é que o médico define se aquela pessoa realmente tem chance de sobrevida? Ali é um quadro que pode ser revertido, e também aí até que ponto a fé ela pode ser um fator de salvação, até que ponto a fé, se é a medicina, se é um milagre que aconteceu, porque existem pessoas que superam. Como é que o médico define? O médico não define, o médico vai avaliar a situação. E se ele está diante de um paciente com uma doença incurável, avançada, e que a pessoa sofre uma intercorrência, vamos exemplificar. A pessoa tem um câncer metastático, falhou 3 tipos de tratamento, não tem mais opção terapêutica, está com processo de metástase nos ossos, no pulmão, no cérebro, sofrendo com dores terríveis, e aí essa pessoa tem uma infecção respiratória. Qual o sentido de tratar essa infecção respiratória? Você vai tratar, ela não vai morrer da infecção respiratória, vai durar mais 1 semana, 2 semanas, até alguma outra coisa acontecer para que ela morra. Qual o sentido dessas 2 semanas a mais de vida? Isso precisa ser discutido com o paciente, se ele tiver
capacidade de conversar e com a família. Às vezes a gente vê famílias se agarrarem muito para manter o paciente vivo. Algumas vezes é aquele filho que nunca foi presente, é o filho mais longe e que no final da vida do pai, da mãe, tenta se agarrar para poder demonstrar um zelo, um carinho, enquanto aquele que esteve ao lado a vida inteira, esse se sente mais confortável em permitir que o pai ou a mãe possam partir. Essa negociação, esse diálogo, ele é muito difícil, mas precisa ser enfrentado pelo médico, junto à família, junto ao paciente. Se o médico que atende uma pessoa percebe que a sua doença ainda tem um curso muito longo e que possui outras formas de tratar, é evidente que você vai tratar, né? Sim. Recentemente, um paciente amigo meu diagnosticou um câncer hepático pequeno, mas já com metástase para o cérebro. Ele internou para iniciar o tratamento e colocou uma gastrostomia no estômago, porque ele estava engasgando com o alimento, mas se preparando para poder iniciar a quimioterapia. E aí, de uma hora para outra, ele teve uma infecção urinária com choque séptico violentíssimo e se fez todo o possível para poder tratar essa infecção urinária dele, que não tinha nada a ver com a doença dele de base. Foi uma intercorrência. O tratamento oncológico dele não ia ser curativo, mas poderia estender a vida dele 6 meses, 1 ano, e nós fizemos todos os esforços para poder tratar essa infecção, porque se entendia de que ele ainda tinha muito tempo para viver. Sim. É diferente de uma pessoa que já se fez tudo, está no fim de vida e que tem uma infecção. Mas afinal de contas, ele sobreviveu? Infelizmente não, infelizmente ele faleceu da infecção urinária, mas a gente tem que olhar de uma forma holística a doença dessa pessoa. Ele tinha várias metástases cerebrais, ele já não conseguia falar, ele já não conseguia engolir, já estava comprimindo os olhos, ele ia ter uma vida muito sofrida, com quimioterapia, com radioterapia. Então, às vezes, por mais doloroso que isso seja para a família, para quem foi muito melhor ter morrido dessa infecção do choque séptico do que ter enfrentado 6 meses de tratamento de uma doença que não tinha cura e que só se ia tentar diminuir a velocidade de progressão. Não, se falar nisso, meu pai, ele faleceu aos 76 anos, mas era um homem forte, ativo, estava muito bem, e foi assim, ele acordou um dia de manhã, chamou minha irmã para ir trabalhar, falou para minha mãe, estou suando frio, vou deitar mais um pouquinho. Pouco tempo depois, minha mãe foi ver, ele estava sem vida, teve uma parada cardíaca fulminante. Uma coisa que eu disse assim, tipo, meu pai foi, mas pelo menos ele não sofreu. Sim. Porque quem sofre é quem fica, porque não esperava. Quem sofre é quem fica, exatamente. A dor muito grande é de quem fica, mas quem foi uma coisa muito breve, né? Foi uma coisa que foi um momento muito rápido. Sim. Então eu dizia, ele pelo menos ele não sofreu. É uma partida digna. Sim. Acho que é uma partida digna. Mas, Fábio, vamos mudar de assunto, né? Porque já chega de... Vamos falar de outro assunto. Vamos lá.